Oi, pessoal! Eu sou a arquiteta Anne Calisto da Arquitetura Resolve e hoje nós vamos bater um papo com o nosso ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro. Estou começando 5 minutinhos antes, que é para deixar o pessoal entrar, e meio-dia o nosso secretário vai participar aqui da nossa live. Então, chame seus amigos, convide seus amigos aqui pelo aviãozinho, que essa live vai ser imperdível. Live relâmpago, 15 minutinhos só, para a gente entender como que foi essa revolução da criação da secretaria e também da implementação do LICIM, que é o licenciamento integrado, que permitiu a gente obter a licença de obras em 30 dias. E também a digitalização dos processos. A gente sabe que quando a gente vai lá no departamento, a gente vê aquele monte, aquela pilha de papeladas, de processos, é de enlouquecer. Então, isso aí tudo ficou no passado, porque agora os processos são digitais. Então, vamos ver quem está chegando aí. Laís, que sempre participa aqui com a gente. Ju também, obrigada por compartilhar a nossa live. Cadu, parceria. Vamos lá, vamos convidando os amigos. Daqui a pouquinho o nosso secretário estará aqui com a gente. E aí, eu quero saber quem aqui é arquiteto, é engenheiro, é cliente ou é da SMDs, porque eu tô sabendo que o pessoal da prefeitura também vai participar aqui da nossa live, vai acompanhar tudo. Tá tudo certo, todo mundo me ouvindo bem. Eu não sou muito de fazer live, então... mas essa eu tive que convidar e fiquei muito feliz pelo nosso secretário ter aceitado o nosso convite. E é tão bom ter essa conexão próxima, essa conexão direta, né, dos profissionais com o poder público. Eu acho que isso é um diferencial muito grande para o bem do Rio de Janeiro. Laís, vai chamando os amigos. Ju, obrigada, tudo certo, maravilha. Eu sei que às vezes tem um delayzinho, mas no final dá tudo certo. Quem não conhece lá o meu canal, acho que não pode falar o nome aqui, né? O nosso canal lá da Arquitetura Resolve, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois vou postar lá no nosso canal também. Então, a gente aqui tá super acostumada a lidar com as câmeras no gravado e hoje, pela segunda vez, eu tô fazendo uma live tão importante com o nosso ex-secretário Chicão Bulhões. Vamos entender como tudo começou. LICIM, processos digitais, a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Porque antigamente os licenciamentos eram feitos pela Secretaria de Urbanismo. Então, tudo novo. A gente está fazendo aniversário agora, né? Aniversário de processos digitais. Desde junho de 2021, todos os processos novos têm que ser digitais, nada de papelada na SMDs. E também estamos fazendo já fizemos aniversário de LICIM, da implementação do LICIM. Eu lembro que logo que começou o LICIM, a gente já adaptou, né, os processos antigos ao LICIM e conseguimos aí licença em 30 dias, em 2 semanas, em 1 semana, em 6 dias, em 2 dias e o recorde, 1 dia de licença de projeto aprovado. Isso é muito bacana, é uma revolução realmente incrível na nossa cidade e que também está sendo espelhada pelas outras cidades, pelo Brasil afora e pelos outros departamentos também. Ainda existem departamentos da prefeitura que ainda são físicos, que ainda pedem o projeto completo e que demoram bastante. Então, vamos torcer para os outros departamentos também seguirem aí. Vou agora aceitar aqui o nosso ex-secretário Chicão Bulhões. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ok, recebi a notificação. O Chicão Bulhões vai entrar. Olá, Chicão Bulhões! Olá, Muito obrigada Anne. por receber nosso convite, por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês aí que estão acompanhando também.
É um prazer muito grande. Eu queria começar falando como é importante essa conexão direta, né? Essa comunicação direta que fez total diferença aí na sua gestão da SMDs, que permitiu que nós, profissionais, ficássemos tão próximos do poder público. Eu acho que isso é um grande diferencial que beneficia muito a cidade, o Rio de Janeiro, né? Legal, pois é, a gente está aqui, ó, por exemplo, fazendo essa live, né? Eu acho que justamente não só os políticos, mas também toda a administração pública tem que se adequar a esses novos tempos. As pessoas querem esse contato direto, precisam desse contato direto, e a gente não pode esquecer que no final do dia, o servidor público ali, seja ele um agente político ou um agente concursado, ele está prestando um serviço público, é serviço, né? É prestação de serviço. Em qualquer serviço que a gente vê, seja público ou privado, a gente quer, obviamente, o máximo de eficiência e resultado. Então, essa modernização, essa transparência, esse contato direto, eu acho que é fundamental para que as pessoas possam não só compreender as mudanças que aconteceram, que estão acontecendo, mas também para as duas partes se conectarem bem, né? Às vezes o servidor tem uma reclamação, o privado tem uma reclamação, os dois podem ter razão dentro das suas esferas de atuação. Então, essa ponte é muito importante. É verdade, trabalhando juntos pelo Rio, né? Tanto os servidores quanto nós, os profissionais, sempre pensando aí no bem da nossa cidade. Então, vamos começar aqui. Eu gostaria primeiro de saber sobre a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Antigamente, a obtenção da licença de obras era feita na Secretaria Municipal de Urbanismo e o licenciamento ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aí, com essa nova gestão, houve a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e eu gostaria de saber como que foi esse entendimento que o licenciamento de obras e o licenciamento ambiental faziam parte dessa pasta de desenvolvimento econômico. Então, vamos lá. Eu acho que quando o prefeito Eduardo Paes assumiu, já com experiência de ter sido prefeito do Rio de Janeiro 2 vezes, ele entendeu que o processo de licenciar é um processo que está muito atrelado ao que a legislação diz. Então, quando a pessoa dá uma licença ambiental, quando a pessoa dá uma licença urbanística, principalmente o servidor concursado, é importante que se diga, essas licenças são analisadas por técnicos concursados, técnicos muitas vezes de muitos anos de carreira da prefeitura e que conhecem, precisam conhecer profundamente a legislação. A legislação, ela garante um direito ao empreendedor ou a um proprietário, ao dono de uma propriedade privada que pleiteia junto ao município, que pede ao município o direito que a lei pode dar ou não a ele de fazer algum empreendimento ou levar adiante alguma atividade que é uma atividade essencialmente econômica. Fazer uma obra, fazer uma intervenção, fazer um investimento, são atividades econômicas. E as atividades econômicas têm também as suas limitações pela regulamentação. Então, você aqui que trata das construções, principalmente, você sabe que você tem umas limitações que a lei te impõe para usar determinada propriedade privada. Porém, se a lei te coloca esses parâmetros, isso passa a ser um direito seu. Então, muito importante aqui é que a gente entenda que isso é a prestação de um serviço público. E quanto mais pessoas estão formais, quanto mais pessoas conseguem tirar uma licença e se adequar à lei, quanto mais eficiente for esse serviço, mais a gente faz com que a sociedade esteja dentro da formalidade. Então, trabalhar para dar mais licenças, ainda que algumas pessoas não gostem de construções nas suas janelas e reclamem, ainda que algumas pessoas defendam algumas visões, principalmente em relação ao direito ambiental, que são legítimas de serem discutidas, assim, o servidor que olha para a licença dá ou não, confere ou não um direito que a lei já dá ao cidadão. Então, quanto mais licenças a gente consegue dar dentro da lei, em tese, mais a gente protege o meio ambiente e a gente, obviamente, também protege as leis urbanísticas naquilo que foi pensado pela cidade. Pensando nisso, o prefeito entendeu que isso era um olhar de desenvolvimento da cidade. Um desenvolvimento que precisa ser sustentável e um desenvolvimento que precisa obedecer à legislação. E quanto mais difícil é o acesso a essa licença, quanto mais incompreensível, quanto mais a lei
ela afasta as pessoas, as pessoas não compreendem o que é a lei, não compreendem aquele processo burocrático. Quanto mais difícil for para você estar dentro da norma, a gente entendeu que isso empurra as pessoas para a margem da lei. Elas ficam fora da lei. E quando é muito difícil para todo mundo, e todo mundo está meio errado, o que acontece na cidade é que, quando o próprio cidadão poderia ser também um fiscal que ajudasse a prefeitura denunciando coisas erradas, como todo mundo acaba meio errado, as pessoas até evitam de chamar a fiscalização dos fiscais, porque quando eles chegam lá, eles precisam autuar todas as pessoas, de maneira impessoal, todas as pessoas que estiverem erradas. Inclusive o próprio denunciante. Se o denunciante também estiver errado, ele vai acabar também sendo autuado. Então, isso cria um clima na cidade do não estou vendo, né? Quer dizer, ninguém está vendo. É mais fácil ficar irregular do que lidar com toda a burocracia. Exatamente. Você E não não vou falar do vizinho, que eu também estou penalizar assim. quem quer estar certo antes. A gente não pode, a prefeitura não pode penalizar quem quer estar certo. Ela tem que ajudar, abraçar, passar informação e dizer, olha, eu quero que todo mundo esteja certo, porque em tese isso segue a lei, o que em tese seria melhor para as pessoas. Então, juntar isso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é também um olhar de que essas atividades econômicas são uma regulamentação das atividades econômicas. Isso é uma discussão. Então, quem formula a legislação, quem está pensando a legislação urbanística, hoje, é a Secretaria de Planejamento Urbano, que é a secretaria que está olhando esse olhar do planejamento, esse olhar do que pode e não pode em relação a leis urbanísticas. Em relação ao meio ambiente, quem está olhando, pensando a legislação, o que pode, não pode, o que é bom, o que não é bom, o que vai se propor, é a Secretaria do Meio Ambiente. As duas continuam existindo. Mas a operação, a aplicação da norma, ela tem a ver com a atividade do privado, a atividade econômica que o servidor que está prestando esse serviço, ele precisa aplicar o que está na lei e analisar o que está na lei. E não é um ato que ele pode escolher o que ele dá, o que ele não dá. Aliás, isso era objeto de muita incompreensão de muitas pessoas. Ah, quem deu essa licença? Foi o fulano ali, ele deu porque ele quis. Não é assim que funciona, né? Tanto é que tem profissionais como vocês aqui da Arquitetura Resolve que explicam o direito do cliente de vocês em relação à norma e buscam aplicar esse direito junto aos órgãos julgadores desse direito que aplicam essa legislação. Então, não é um ato que simplesmente o servidor ou o secretário pode escolher para quem ele dá a licença. É o que a lei determina. Então, isso funcionou muito bem e a gente viu que isso possibilitou uma reformulação desse processo, entendendo que a gente precisa separar o ato da licença também do ato de fiscalização, que são duas coisas diferentes. Isso, com certeza, melhorou a produtividade tanto no operacional, de análise das licenças e emissão, quanto a produtividade do pessoal de planejamento urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, que precisam lidar com a criação das leis, as modificações. Então, realmente, a gente pôde ver aqui que dá super certo e a gente tem que acabar com esse tabu de que é muito complicado, é muito burocrático, vou fazer meu puxadinho aqui e deixa para lá, porque se é muito, falaram para mim que é muito complicado. Não é mais complicado. Você precisa contratar um profissional que sabe o que está fazendo, que entende sobre a legislação da cidade, como você falou, né? A gente precisa cumprir a legislação, mas agora não tem mais essa desculpa, não é mais tão complicado. Então, vamos lá. Agora, a segunda pergunta é o seguinte. Uma das coisas mais marcantes da sua gestão na SM10 foi a criação do LICIN, que é o licenciamento integrado, que permitiu uma mudança da análise dos processos para a gente conseguir obter a nossa licença de obras. Então, a gente consegue ter a nossa licença em até 30 dias. E eu gosto de falar até 30 dias, porque eu já consegui em 2 semanas, em 1 semana, em 6 dias, em 2 dias, e meu recorde foi em 1 dia. Então, eu queria saber essa revolução toda aí do LICIN. Como que foi a criação do LICIN? Ele já foi pensado antes da criação da SM10, da nova secretaria, ou quando iniciou a gestão, vocês entenderam que poderiam elaborar um modelo para poder facilitar essas análises? Porque foi implementado em pouquíssimo tempo, acho que 4 meses, né? Em menos de 4 meses já estava aí operando o LICIN. Como que foi?
Então, Anny, como você falou, assim, eu dei para você aqui na primeira resposta um pouco da nossa filosofia, né? Tem que ser simples para quem quer estar certo. E outra coisa que é muito importante é o seguinte: como você precisa de profissionais qualificados para assinar os projetos, e que eles sempre fizeram isso, né? Então, os arquitetos, engenheiros, pessoas que entendem, estudaram essa matéria, que atendem os seus clientes e que fazem os requerimentos, muitas vezes, assinam como responsáveis técnicos esses pedidos de licença, né? De obra ou de meio ambiente. Então, essas pessoas já faziam parte desse processo. Só que muitas vezes era uma relação improdutiva entre as duas partes. Eu não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou ambientalista, eu sou advogado. Então o que eu entendo é de processo. Eu não entendo do mérito e nem precisava entender. Porque meu papel como secretário era gestor das pessoas que entendem. Ter certeza de que quem entende do processo, servidores públicos, concursados, que ficam, independente de quem é o gestor político, né, essas pessoas que têm esse conhecimento, que eles prestassem e dessem o melhor que eles tinham para dar na prestação de um serviço. E provocá-los, claro, dentro da filosofia do governo que foi eleito, o governo Eduardo Paes que foi eleito, na filosofia do seguinte: gente, tem que ser simples para quem quer estar certo e a gente tem que abraçar a atividade que quer se formalizar na cidade. E uma provocação para eles também. Na relação antiga, no processo antigo, ficava muitas vezes uma relação em que o próprio servidor público ficava dando consultoria para os privados. Porque, na verdade, o privado, até os arquitetos, engenheiros, ficavam usando do processo para ficar consultando o tempo inteiro os limites do que eles podiam fazer ou não podiam fazer. E não dá para ser assim. Imagina eu como advogado. Quem já teve que ir à justiça sabe o que eu vou falar aqui. Você não fica perguntando para o juiz como advogado, você não chega lá no Tribunal de Justiça e fica assim: excelência, se eu pedir isso, você me dá? Se eu pedir isso aqui, eu ganho processo? Isso aqui. E se eu colocar esse pedido de liminar dessa outra maneira, eu ganho? Não existe isso. Porque, assim, isso tornaria o processo impossível. Claro que no Tribunal de Justiça estamos falando de duas partes que estão em conflito, né? Então você não pode favorecer nenhuma nem outra. Mas aqui também o servidor, ele é impessoal. Ele não pode favorecer ninguém. Ele tem que atuar em defesa da aplicação da legislação aprovada pela Câmara ou elaborada pelo prefeito. Então isso é um dever que ele tem, não é nada pessoal. Então essa relação tornava também tudo muito empacado, muito lento. Muita gente esquecia o processo, muita gente deixava de lado. Então, assim, isso não estava sendo eficiente para ninguém. E isso, obviamente, impedia o desenvolvimento correto da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi uma provocação que eu fiz. A Márcia, nossa subsecretária ainda lá, de licenciamento urbanístico, o Paulo Silva, subsecretário de licenciamento ambiental. São dois servidores de carreira, são 30 anos, mais de 30 anos de prefeitura, e uma equipe de técnicos, principalmente aí da Subclu, licenciamento urbanístico, e aí, notadamente, aqui duas pessoas, o Adriano e o Roberto, que já tinham também uma ideia dentro desse espírito e que já tinham uma primeira proposta para fazer a partir dessa provocação, falando: olha, nós, pela nossa experiência aqui de vida, de trabalho que a gente tem dentro da prefeitura, a gente entende que esse poderia ser um caminho viável, a gente entende que isso poderia ser uma caminhada em que 90% dos itens passam a ser responsabilidade do técnico, arquiteto, engenheiro privado, e o restante, o que interessa para a cidade de verdade, que é a parte externa, que é aquilo que afeta o coletivo, aquilo que afeta a cidade, passa a ser realmente aquilo que nós vamos olhar na licença. Isso diminuiu muito a complexidade dessa análise, inclusive para o técnico. Agora, na hora de dar o habite, na hora de fazer uma fiscalização, se o arquiteto, o engenheiro, aquela pessoa que está fazendo a obra, não cumpriu com aquilo que ele se responsabilizou, não cumpriu com aquilo que é uma responsabilidade dele também técnica, aí não vai obter a licença final lá, o habite não vai obter, e na fiscalização pode ter problemas, e seremos muito duros na fiscalização. Então tem que ser mais fácil no processo de licenciar, dando o benefício da dúvida, presunção de boa-fé, até porque quem é miliciano, quem quer fazer errado, quem quer fazer fora da lei, nunca vem pedir uma licença para a Prefeitura do Rio. Quem vem pedir a licença normalmente é a pessoa que quer fazer corretamente. Nem sempre ela pode fazer, mas ela quer fazer. Então ela tem que ser tratada com essa presunção de boa-fé na hora da licença. Na hora da fiscalização, fora da lei, tem que pegar pesado e dizer: ó, você tinha um responsável técnico, pessoas que estudaram, sabem o que estão fazendo, e essas pessoas não estão fazendo da maneira como a lei determina. Então, ou você se adequa ou você vai ficar tomando multa só para você ser embargado de aba 4. Então, a gente não precisava atrasar, não precisava parar o processo no começo, mas a gente precisava ter mais eficiência nessa fiscalização. Então,
os próprios servidores da Subclu desenharam o Licim. Então, isso veio 2 servidores, a partir de uma provocação nossa, e, obviamente, uma contribuição nesse processo dentro dessa filosofia do que faria sentido, e com muito diálogo, inclusive com entidades empresariais, a ADEME, a Sinduscom, fizeram um grupo de trabalho técnico, que são as entidades representativas do mercado, das incorporadoras e tal, também ajudaram muito nesse processo de construção, deram feedback do processo, fizeram um grupo de trabalho específico de pessoas que entendem também desse licenciamento para ajudar nessa construção. E aí aquilo, quando todo mundo trabalha a 4 mãos, a gente sabe que sai uma coisa melhor. Então, a gente está vendo muita obra na cidade, a gente viu a construção civil aproveitando um momento ainda de juros baixos na economia, que facilita o crédito para comprar imóvel, que as pessoas estavam buscando novos apartamentos e vários lançamentos acontecendo na cidade, na região do Porto, região do Centro, outras regiões da cidade. Isso reaqueceu o mercado que estava podendo naquele momento também aproveitar uma onda, e aí isso gera emprego, gera renda, gera imóveis mais baratos, diminui o preço dos imóveis quando a gente aumenta a oferta, tem vários efeitos econômicos. Então, a gente entendeu que esse é um caminho que a sociedade agora está abraçando, entendeu o que é esse processo, e a integração do ambiental com o urbanístico é fundamental para a cidade, porque a prefeitura não pode operar como caixinhas fechadas. A prefeitura é uma coisa só. Para o cidadão, a prefeitura é uma coisa, é a prefeitura. Não são 10 prefeituras, não são 20 prefeituras. Não é cada órgão é uma prefeitura diferente. É uma prefeitura só que a pessoa tem que lidar. Então não dá para ficar também... mas no órgão X se vê dessa maneira, no órgão Y se vê de outra maneira, e aí o que eu faço? Porque eu estou lidando com a prefeitura, vocês precisam se entender, prefeitura. Isso é um problema da prefeitura, da estrutura, isso não é um problema do cidadão. E a gente sempre estressou muito isso para fazer essa integração, porque não adianta também a pessoa ter um sim de um lado e um não do outro e não haver muitas vezes uma conversa, uma integração. Então esse processo deu início a também essa filosofia, e o processo de transformação digital vai aprofundar isso ainda mais, porque aí é o fim daquelas pastinhas de papel que facilita essa integração ainda mais e dá ainda mais velocidade para essa análise dos processos. É impressionante como um olhar diferenciado, um olhar de fora, consegue, em tão pouco tempo, juntar as pessoas certas, né? Os técnicos de muitos anos, o pessoal que já está acostumado, a ADEME, o pessoal todo, para em tão pouco tempo implementar uma revolução tão grande que afeta, sem dúvida, o desenvolvimento econômico e o cidadão também. Maravilha! Então, falando agora sobre a digitalização dos processos, a gente vai fazer 1 ano agora, que eu sei bem que desde junho do ano passado, todos os processos novos na SMDs precisam ser digitais. Acabou o papel já está no passado, e eu gostaria de saber como que foi essa determinação, porque assim, é uma necessidade óbvia, né? A gente em pleno 2022, 2021, ano passado, claro que tudo tem que acabar com aquelas pastas, mas como que foi essa determinação? Olha, a partir de hoje, acabou, vai ter que ser digital. Como que foi essa decisão internamente aí na secretaria? Bom, foi exatamente o que você falou, gente. A partir de hoje será digital e nós temos que trabalhar para isso funcionar. Assim, dentro dessa Tem que ser assim, né? E acabou. Porque, assim, é claro que a gente precisa da cooperação de todos os órgãos para fazer isso funcionar. É um processo doloroso, inclusive, para os servidores, porque são muitos anos funcionando de uma maneira. Realmente os equipamentos, às vezes, estão defasados, não estão adequados. Eles têm que passar por processos de treinamento também. Dentro da administração pública, isso não é elementar, né? Isso é mais duro, muitas vezes, do que no ambiente privado. Porém, todo mundo entendeu, principalmente com a pandemia, que o futuro veio para ficar a partir do digital. A gente está em 2021 e quer dizer, agora estamos em 2022, mas a gente estava em 2021 até aquele momento que a gente entrou, então estávamos em 2021 e o papel era a regra. Então, assim, uma loucura. Quer dizer, todo mundo online, todo mundo trabalhando em modelo híbrido, porque a pandemia nos impôs isso, e ao mesmo tempo a gente não tinha um sistema digital para funcionar com os processos, e estava igual a sei lá quanto tempo, na verdade, desde sempre, né? Desde sempre foi papel, desde 1000 cacetada, a pessoa usava papel, e não faz mais sentido. Além de ser ruim para o meio ambiente, né, só em 6 meses foram quase 1 milhão de papéis que deixaram de ser utilizados pelas pessoas, pelo privado e pelo público, em razão dessa mudança só nas SMDs, né,
SUBCLU, que é o licenciamento urbanístico, e SUBCLA, que é o licenciamento ambiental. Quase 1 milhão de papéis aí em menos de um ano, que deixaram de ser usados. E, obviamente, aumenta a efetividade dessa prestação de serviço e a integração dos órgãos. Vira uma pastinha digital em que os órgãos podem clicar, inclusive, ao mesmo tempo. Então, as pessoas precisavam de carro para ficar levando o processo. O governo anterior tinha deixado vencer o contrato também dos carros. E só para você fazer um contrato desse na administração nova demora 9 meses. Então, a gente ficou lá sem carro, sem poder mexer os processos, e o único jeito era ir para o digital. Então, foi uma convergência de fatores. O Licim, que ajuda nisso, porque o Licim, ele permite os formulários ali, etc., que você coloque esses formulários online de uma maneira mais fácil. Não precisa abrir aquelas plantas gigantes naquelas mesas, né? Então, o Licim ajuda no processo. Essa necessidade de trabalho híbrido no meio da pandemia. O final do contrato de carros no passado, que também atrapalhou a movimentação dessas pastas. Então, tudo isso foi convergindo e para, obviamente, uma visão da prefeitura, do prefeito Eduardo Paes e nossa, de que a gente precisava da eficiência de uma vez por todas entrar no século XXI. Então, não foi um processo. Esse foi um processo até mais doloroso do que o Licim. O Licim foi um processo de implementação mais fácil, né, mais orgânico. O digital foi um processo mais doloroso, mas que os próprios servidores também depois, apesar das dificuldades, quiseram vencer, quiseram abraçar, falando, cara, a gente precisa andar para frente apesar disso e vencer junto aí para que a gente pudesse prestar esse serviço da melhor maneira, maneira mais eficiente. Então, são duas coisas que não tem volta, né? Quer dizer, coisas que dão esse benefício, todo mundo acaba sentindo que precisa se reinventar e o privado precisa se requalificar também, né? Vamos lembrar disso. O servidor ali na ponta, ele tem que lidar com o privado. Quanto maior for a qualidade do privado que ele se relaciona, maior a efetividade, maior a prestação, mais fácil será prestado esse serviço pela prefeitura. Muitas vezes, Anne, os técnicos, isso eu vi, né? E eu venho mais do mundo privado, eu sou político, fui deputado estadual 2 anos, claro, né? Eu agora estou até pré-candidato a deputado federal também, dentro desse grupo do Eduardo, mas, assim, antes de entrar para a política ali em 2018, eu estava 100% trabalhando no privado. E você vê também essa diferença de qualidade e as pessoas, às vezes, não conseguiam uma decisão que elas queriam ali, como técnico, etc., e chegavam para o cliente delas e dizer que a culpa era da prefeitura, que a prefeitura era ineficiente, que não ia sair nunca, que a prefeitura que não estava querendo dar, porque era picuinha, quando, na verdade, o próprio técnico privado ali não sabia pedir, não sabia fazer o seu trabalho. Então, a prefeitura, inclusive, colocou alguns cursos, né? A ICMDES colocou alguns cursos disponíveis no site, marcou alguns cursos, disponibilizou para os privados que queriam se atualizar sobre essas mudanças também para se inserirem no século XXI. Até hoje, um ou outro aparece lá no balcão da ICMDES. Não, tem que voltar porque era, meu Deus, isso está muito ruim. Mas não é que está muito ruim, é porque você também precisa, como profissional, se atualizar das normas do que está acontecendo para que você preste um bom serviço para o seu cliente e, ao prestar um bom serviço para o seu cliente, você, obviamente, também ajuda uma melhor prestação do serviço público ali e muitas vezes para de ficar culpando a burocracia por uma coisa que você, como profissional, não sabe fazer. Quer dizer, você falou aí, você tirou a licença em um dia. Pô, então, assim, é possível. Agora, as pessoas também precisam, o privado precisa correr atrás e se qualificar. Aquela coisa de despachante, tem bons profissionais, mas tem muita gente que só está ali enviada pelo estagiário de sei lá onde para ficar cumprindo uma burocracia, ocupando muitas vezes o tempo do servidor, que precisa também olhar um processo com qualidade e ele mesmo não sabe o que ele está pedindo, o que ele está reclamando, o que ele está falando. Então isso também trava o trabalho do servidor. Mas ele volta para casa e dá uma desculpa para o cliente dele dizendo que a culpa era da prefeitura. Isso também acontece muito, isso é real, isso acontece. Então, de novo, todo mundo aqui é responsável. Tanto o servidor, a prefeitura é responsável, quanto também o próprio privado tem a sua responsabilidade como cidadãos, como pessoas bem informadas que estão pleiteando ali, de dar um feedback, seja positivo ou negativo, mas também de se adequar, se qualificar, entender do trabalho que está fazendo, para que o mercado também, aí são as leis do mercado atuando, porque as pessoas boas vão ficar, vão ser contratadas, as pessoas que não conseguem dar um serviço ou prestar um serviço adequado vão acabar ficando um pouco para trás enquanto não correrem atrás e entenderem dentro da sua qualificação técnica que também precisam estar aptas ao novo século aí dos processos digitais e do Licim. Exato, e eu tenho que dizer aqui que eu senti muita contribuição dos servidores
no início de tudo, do Licim, do processo digital. Então, tinha uma dúvida, eles tiravam as nossas dúvidas. Claro, dúvidas surgem. O sistema deu uma travada, não consegui enviar o documento. Então, fala lá com o pessoal da prefeitura, como que eu posso fazer? Então, a gente tem que entender que é uma equipe, né? Profissionais particulares, privados, e o pessoal da prefeitura. Então, assim, eu senti muita contribuição e você está totalmente certo. A gente precisa sempre se requalificar e nadar junto da maré, não contra ela, né? Vamos nadar aí rumo ao futuro. E aí, para finalizar aqui a nossa live, eu sinto que o Licim e a digitalização dos processos na cidade do Rio de Janeiro já se tornaram um modelo para outras cidades. Eu já estou sabendo aí que tem cidades que estão de olho nesse modelo, que para mim já deu certo desde o início. Então, eu gostaria de saber se esse seu legado dentro da SMDs, se você acha que ele pode ser expandido para todo o Brasil, para as outras cidades e também nos outros departamentos da prefeitura. Porque a gente sabe que vários departamentos ainda não estão digitais, ainda estão com aquela papelada, o projeto completo, aquela loucura. Então, queria saber de você, o que você acha aí para o futuro próximo aí? Outros departamentos e também expandir esse modelo para outras cidades do Brasil. Com certeza. Dentro da prefeitura, o prefeito tem um decreto, botando até 2023 no máximo, para todos os órgãos estarem dentro desses processos digitais. Tá? Então já tem um decreto publicado do prefeito colocando um prazo para que todos se adequem e entrem dentro desses processos. Como eu falei, é um processo doloroso. Então, há resistências, claro, sempre, porque as pessoas estão acostumadas a um outro processo e o ser humano mais conservador na prestação do seu trabalho ali acaba, muitas vezes, não abraçando uma inovação de uma maneira tão... vamos lá, vamos entrar, vamos fazer. Então, a gente precisa conscientizar. E aí, cada gestor, claro, comandados pelo prefeito, vão ter essa meta, essa atribuição de fazer esse papel em cada órgão para juntar num processo só, num processo online. E, óbvio, para todos os lugares do resto do Brasil, seria maravilhoso ver essas mudanças, né? De novo, a nossa filosofia aqui da cidade foi: tem que ser fácil para quem quer estar certo e fazer direito. Isso é cidadania, isso é formalidade, isso é ordem pública, isso é ordem urbana. Agora, precisa ser compreensível, não pode ser um emaranhado de coisas em que as pessoas não entendem o que elas estão fazendo, que não façam sentido, que só sirvam para algumas pessoas. Isso precisa ser inclusivo. A burocracia ela precisa ser inclusiva, ela não pode marginalizar as pessoas, empurrar as pessoas para fora do sistema, que é o que muitas vezes acontece. Então a gente gostaria, obviamente, muito de ver isso no Brasil todo. Eu acho que servir de inspiração para o resto do país é uma honra. Eu acho que se as pessoas aprimorarem esse processo ainda mais, melhor ainda, né? Quem ganha é o cidadão. Então a gente, obviamente, aqui deu um passo bem ousado e diferenciado. Vários incorporadores, investidores têm dito até para a gente que o Rio de Janeiro está melhor do que muita cidade, inclusive estrangeira. Tem incorporador que investe em Nova York. Falou, acho que o Rio de Janeiro agora está muito melhor que Nova York para fazer. Está muito melhor que outras cidades que são exemplos mundiais. E a gente entrou, então, aí passou a virar referência no boca a boca de quem usa esse serviço, de quem vive isso no dia a dia. E para nós isso é o mais importante, a satisfação das pessoas e das pessoas que dependem disso também dentro das suas atividades econômicas para desenvolver as cidades da melhor maneira possível. Então a gente fica muito feliz de ver outras cidades olhando para cá. É normal que todo mundo olhe para o Rio de Janeiro sempre. Será que do Rio vem alguma coisa boa? Mas o Rio, historicamente, é um grande produtor de inovações e coisas boas para o país. É por isso que a gente está trabalhando para o Rio de Janeiro ser a capital da inovação e tecnologia do país também. E esse é o norte de desenvolvimento da cidade. Porque o Rio tem essa veia inovadora, tem essa veia de fazer mudanças e de propor tendências também. E sempre foi assim. Só que a gente teve os últimos 4 anos muito depressivos de um abandono geral na nossa cidade, em que simplesmente houve uma completa desorganização do serviço público. Isso reforçou uma imagem negativa do Rio de Janeiro num momento delicado da nossa sociedade. E a gente está recuperando esse orgulho do carioca, que tem que ter, que merece ter, que nunca deveria ter perdido, de no Rio de Janeiro, na verdade, nós sermos propagadores de tendências, de inovações e de mudanças que a gente quer que o Rio de Janeiro esteja aí sempre mundialmente como referência, nas cabeças, sendo entendido como um grande lugar para investir, para fazer negócios, para morar, para viver.
A gente sabe que tem muito desafio a vencer, mas a gente tem que ser positivo e propositivo para dar resultado aí para as pessoas, que é o que a gente quer. É isso aí. Eu espero sinceramente que esse seu legado se perpetue aqui na prefeitura, na secretaria, que se expanda para todo mundo e tudo isso já tá com reflexo no desenvolvimento econômico da cidade. Então, assim, já deu certo, né? Agora é só olhar para frente, porque para trás a gente não volta mais não. Carioca aqui, ó, capital da inovação, a gente não volta atrás. Então tá bom, gostaria de agradecer o nosso bate-papo maravilhoso. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Obrigada por essa comunicação, conexão direta com o cidadão carioca, com o poder público, todo mundo trabalhando junto para dar certo. Eu que agradeço, Sônia. Foi um prazer estar aqui. Quem estiver nos assistindo, quiser marcar bate-papo, quiser falar sobre algum tema, eu estou sempre à disposição. Né? Como eu falei, eu tive que me afastar agora da secretaria porque sou pré-candidato a deputado federal e é importante a gente renovar forças políticas com agendas muito claras, que é o que a gente está trazendo aqui para o Rio e a gente quer levar ainda para o país todo. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu estou super à disposição para falar, para críticas, sugestões, contribuições. Eu acho que o mais importante no final do dia é que funcione e que o cidadão consiga ter um serviço de qualidade para os impostos que ele já paga, que não são poucos. Então, essa é a filosofia de trabalho aqui. Parabéns pelo seu trabalho também, que a Arquitetura Resolve. Eu sei que contribuiu muito para comunicar todas essas mudanças. Eu acompanho aqui pelo Instagram, pelas redes sociais, e vocês fizeram um trabalho super legal aí para comunicar, explicar para as pessoas. Desejo muito sucesso aí para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Mais uma vez, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também lá no nosso canal. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço aí para Um abraço. todos.